Bom dia a todos. É com muita alegria, com muita tranquilidade que nós estamos aqui junto com vocês nessa manhã agradável. E desde já agradeço de coração as vibrações bondosas, generosas que a gente sempre recebe nas casas espíritas, e aqui é igual. Nós hoje vamos trazer para nossas reflexões uma lição de Jesus que é muito importante e que a gente passou 2000 anos descuidado dela. Aliás, a gente tem os ensinamentos de Jesus já por 2000 anos, e nós estamos aqui ainda aprendendo essas lições que, a rigor, se tivéssemos sido mais dedicados, já teríamos aprendido. Mas a evolução de cada um de nós é responsabilidade própria. Cada um de nós tem que fazer o seu caminho. Então é importante que a gente vá, ao longo das experiências, acumulando recursos para a realização dessa tarefa, que é de seguir o caminho da evolução com alegria. Para entender os ensinamentos de Jesus, a gente tem que fazer uma mudança dentro da gente. Porque é uma coisa que eu tenho insistido bastante. Jesus não falava para os homens e para as mulheres. Parece estranho isso, mas é isso mesmo. Jesus falava e continua falando para nós, seres espirituais. Então, os ensinamentos de Jesus não são para o momento, são para a vida eterna. E por isso elas têm que ser entendidas com a visão espiritual. Nós passamos 2000 anos de mundo onde o cristianismo foi se estabelecendo de uma maneira ainda tosca, grosseira, porque os homens não sabiam muito o que fazer com esses ensinamentos. Porque são ensinamentos que, para a gente entender, a gente tem que ter aquilo que Jesus mesmo recomendava para a gente: ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Que parece, do ponto de vista humano, um contrassenso, porque todos nós vemos e ouvimos. Mas não era isso que Jesus queria dizer. Não é? Porque se ele falava para todos que estavam ali ouvindo ele, e ele afirmava: ouça quem tem ouvidos de ouvir, no final, é porque ele sabia que nem todos sabiam ouvir. Foi preciso passar 2000 anos, mais ou menos, para que pudesse, nesse movimento de esclarecimento da vida terrena, ser realizado no mundo espiritual um movimento de espiritualização de forma definitiva do nosso planeta, que foi o trabalho realizado, e está sendo e continuará sendo, pelos espíritos superiores sob o comando de Jesus, atendendo ao apelo do próprio Mestre, que nos prometeu o Espírito Verdade, que viria esclarecer aquilo que Jesus tinha nos ensinado, corrigir os erros introduzidos pelo interesse humano e adiantar novas informações. Esse Espírito Verdade ficaria conosco, então, a partir daí, até a consumação dos séculos. Isto é, a doutrina espírita,
que representa esse trabalho do Espírito Verdade, que é nada mais do que um grupo imenso de espíritos bondosos que trabalham com Jesus há muito tempo, dos quais alguns tiveram que vir para o lado de cá para realizar parte dessa tarefa, que é o caso do professor Hippolyte Léon e de vários médiuns que participaram dessa tarefa com ele, para que esses ensinamentos espirituais pudessem abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para que a gente pudesse ver e ouvir. Então é esse o trabalho que continua no planeta Terra. A doutrina espírita representa esse esforço que o Espírito Verdade, junto com um grupo imenso de pessoas, do lado de lá e do lado de cá, continuam no trabalho do entendimento e desenvolvimento da doutrina espírita. Então é preciso que nós, os espíritas, entendamos que espiritismo não é mais uma religião. O mundo tem religião demais. E todas elas são dirigidas pelos homens como forma de partidos separatistas, exatamente na direção oposta daquilo que Jesus ensinou. Porque cada uma dessas religiões se arroga o direito de ter o caminho do céu, e só elas podem fazer isso. O Espírito Verdade deixa uma mensagem diferente para nós, que o caminho do céu é justamente o amor ao próximo. Porque esse é o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E caridade não é ajudar despercebidamente as pessoas, é colocar o amor em ação. Caridade é acolhimento, é abraço fraterno, é compreensão nas dificuldades, é o perdão das ofensas, é a responsabilidade com o outro e também consigo próprio, porque nós não podemos dar aos outros aquilo que não temos. Por isso, Jesus deixa isso claro, que a gente deve amar ao próximo como a si mesmo. Isto é, se a gente não aprender a amar a gente não tem o amor para dar para os outros. Então essa é a nossa tarefa, de compreender essas lições de forma definitiva, porque tudo progride no universo. Há uma lei divina que é fundamental, e ela tem uma representação que ainda poucas criaturas a compreenderam, que é a lei de evolução. A gente analisa as coisas da natureza, a gente olha as diferentes estrelas do nosso céu, e a gente encontra cada uma dessas estrelas num estágio diferente. Quando eu olho aqui para vocês, eu vejo rostos diferentes, com diferentes idades, cada um num estágio diferente. As estrelas são assim. Então tem estrelas nascendo, que tem apenas alguns milhões de anos, e tem estrelas antigas que têm bilhões de anos. As estrelas começam com um processo simples e terminam com processos extremamente complexos, porque ela evolui nesse tempo de alguns bilhões de anos. Uma estrela que tem muita massa
10 vezes, 20 vezes maior do que o nosso Sol, tem um tempo de vida curto, porque a força gravitacional que a mantém é tão forte por causa da quantidade de matéria, que ela produz uma fusão nuclear muito rápida e esquenta tanto que depois de alguns milhões e milhares de anos, ela explode. E ela tem que explodir. Porque feita na fusão nuclear, todos os átomos que vão ser utilizados depois, ela explode para jogar essas estruturas atômicas para o universo afora, como matéria cósmica, para que essa matéria depois, novamente por forças gravitacionais, se coalescem, se reúnem, como aconteceu com a nebulosa solar, e formam um sistema planetário, porque já tem átomos prontos. E esses átomos, que constituem a estrutura de um planeta como o nosso, que a gente analisa todos eles, classifica todos eles, escreve uma tabela, colocando eles em ordem de tamanho, de número de cargas elétricas, e chama isso de tabela periódica dos elementos químicos. Esses mesmos átomos vão constituir moléculas diferentes, que o princípio espiritual vai aglutinar e vai construir com ela uma célula, e através dessa célula expressar a vida. E através da vida, vai seguir caminhos, alguns bilhões de anos de progresso, até chegar a ser espíritos como nós somos. E vamos ainda usar milhares e milhões de anos no progresso, para que um dia também nós sejamos espíritos angelicais, como Jesus é. É lindo essa trajetória, que nós hoje podemos compreender, porque associamos com o conhecimento da ciência o conhecimento da realidade espiritual. Deus cria e forma a estrutura do universo com dois elementos: princípio espiritual e princípio material. O princípio espiritual se associa a esse princípio material, que na sua forma elementar é o fluido universal, e começa a estruturar para ele um corpinho, para que ele possa agir sobre todas as formas que a matéria pode se apresentar, e usando esse recurso para dizer: olha eu aqui, e poder interagir com os outros, progredir, seguir essa mesma lei de evolução, que começa numa bactéria e termina num espírito angelical. A rigor não termina, porque o espírito é imortal. E o que é imortal não tem fim. Tem começo, mas não tem fim. E Deus é a inteligência suprema que ordena tudo isso, que causa tudo isso, e que representa nesse processo evolucionário a presença dele dentro de nós. Porque a impulsão para frente é a vontade de Deus em nós. A lei de evolução é a expressão de Deus dentro de nós. A gente simplifica isso e diz: lei de evolução. Mas não entende o sinal que está por trás disso, que é a presença de Deus dentro de nós,
nós temos vontade de ser feliz. Essa vontade de ser feliz é a impulsão de Deus dentro de nós, porque Deus é a felicidade. Deus é a amorosidade. Deus é a bondade. Deus é a harmonia. Deus é a arte. Deus é tudo que é lindo. E Jesus, quando esteve conosco, nos alerta sobre esse processo de evolução e nos avisa que haverá um momento na vida terrena em que deveremos estar despertos para isso, porque há de haver no nosso planeta mudanças significativas, atendendo à necessidade da lei de evolução, para que a vida prossiga de forma mais equilibrada e mais fácil. Porque tudo que Deus faz é fácil, e tudo que o homem não entende fica difícil. É assim que é. Às vezes as pessoas falam assim: ó, Tarsilo, como é que você sabe tantas coisas? Porque as pessoas acham que eu sei muitas coisas. E é simples isso. É porque qualquer escada é feita de degrau. E não há jeito de pular lá para cima. Tem que subir degrau a degrau. E subir um degrau é fácil. Quem sobe o primeiro, aprendeu como é que sobe, já sobe o segundo mais fácil, e o terceiro mais fácil, e vai ficando mais fácil, porque a gente vai acumulando em nós experiência de crescimento. Então é difícil quando a gente vê pronto, quer de uma vez alcançar aquilo, isso é impossível. Porque nada no processo da evolução é conquistada sem a dedicação que devemos fazer a essa conquista. Então, tudo tem começo, mas tudo para ser conquistado tem que ter perseverança. E Jesus nos avisa disso. Quem perseverar até o fim será salvo. De quê? De que a gente precisa ser salvo? Da ignorância. Então é esforço, não é? E Jesus nos avisa que a terra vai passar por um processo de mudança. 2000 anos de aviso. E nós estamos dormindo ainda. Então eu selecionei para nós hoje, do Evangelho de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, uma parábolazinha chamada parábola do servo vigilante. É uma parábola pequena, muito interessante, mas ela está dentro de um contexto. Porque Jesus não ensinava pura e simplesmente sem colocar um contexto daquilo que ele estava falando para que a gente pudesse entender. Então a gente nunca deve pegar as coisas de forma isolada, porque cada lição de Jesus tem uma história por trás. Porque era preciso que essa lição ficasse conosco para sempre, porque ele também avisou isso. O céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Então nós temos todos os ingredientes para isso, mas a gente não tinha olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. E a gente hoje tem, porque a doutrina espírita chega para nós e diz: você não é homem, você não é mulher,
Você é um espírito imortal, vestido com a roupa masculina ou feminina, temporariamente. Porque a roupagem envelhece e precisa ser trocada. Mas o dono da roupa, esse é imortal. Então, acorde, espírito, e veja com olhos de ver e ouça com ouvidos de ouvir. Essa é a grande tarefa da doutrina espírita. Não é nos reunirmos aqui para tomar passe. Porque quando a gente está com dor de cabeça, a gente toma um analgésico. A dor passa, mas a cabeça continua. E amanhã ela dói de novo. As nossas enfermidades espirituais se aliviam com o passe, mas só desaparecem quando nós nos modificamos. Então nós não estamos aqui para tomar passe, nós estamos aqui para crescermos juntos, para evoluirmos juntos, para atendermos esses ensinamentos espirituais que Jesus nos trouxe e que a doutrina espírita nos abre os olhos para ver, para que a gente atenda essa impulsão de Deus dentro de nós e caminhemos na direção da plenitude espiritual com nosso próprio esforço, subindo essa escada que parece difícil, mas que a gente compreende que tem que ser degrau por degrau, sem pressa, mas com urgência. Parece contraditório, não é? A urgência significa que não pode ser mais perdido tempo, mas é sem pressa, porque para adquirir tem que fazer esforço, tem que se dedicar. Vejam o que diz Jesus para nós. Sendo assim, ele começa uma frase traduzida pelo nosso evangelista Mateus, já mostrando que tem alguma coisa antes. Sendo assim é conclusão. Então, antes disso, tem que ter alguma informação que permite isso. Olha como a gente tem que aprender a ler. Sendo assim, quem é o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre os seus domésticos para dar-lhes alimento a seu tempo? Começa uma pergunta. Então vamos ver por que é sendo assim. Voltamos um pouquinho para trás e a gente encontra outra lição que prepara aquela, chamada tempo de vigilância. Olha que interessante. E aí começa Jesus dizendo: pois assim como os dias de Noé. Vocês conhecem Noé, não é? Aquele que fez a barca para poder salvar as espécies e a vida permanecer na terra, por conta de um dilúvio que haveria de ter. É uma história bíblica simbólica, porque a humanidade não foi destruída com dilúvio nenhum, nem os animais. A vida continua na terra desde que Jesus a estabeleceu aqui, com as bactérias rudimentares há 3 bilhões de anos atrás. A vida se expressa na terra já há 3 bilhões de anos atrás. E nunca deixou de ter vida na terra desde então. Por mais catástrofes que pudesse ter tido.
espécies somem, outras aparecem. Mas a vida continua, porque o propósito da vida é a evolução do princípio inteligente até a angelitude. E Deus não comete erros, o que Ele cria é para ir até o fim. Pois assim como os dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo, e ele se nomeava Filho do Homem, que ele voltaria. Pois assim como os dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao cataclismo, ao tal do dilúvio, estavam comendo, bebendo, casando, sendo dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o cataclismo e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, há uma advertência e um aviso que Jesus está dando para nós, que a terra chegará um momento em que será necessário a vinda do Filho do Homem para estabelecer essa mudança. Então, como é que será essa mudança? Então, estarão dois no campo, um será tomado e o outro deixado. Duas moendo grãos, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em qual dia vem o vosso Senhor. É surpresa. Considerai isso, se o Senhor da casa soubesse em qual vigília, em qual momento vem o ladrão, teria vigiado e não teria permitido ser arrombada a sua casa. Por isso também vós estejais preparados, porque na hora em que não pensais, vem o Filho do Homem. Sendo assim, agora faz sentido. Quem é o servo fiel e prudente, que o Senhor constitui sobre os seus domésticos, para dar-lhes alimento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, que o Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim, atendendo ao trabalho que lhe foi confiado. Amém vos digo, que o constituirá sobre todos os seus bens. Isto é, será aquinhoado com os recursos resultantes do seu trabalho fiel e prudente. Se aquele servo maldisser em seu coração, meu senhor tarda, e começar a espancar seus conservos, a comer e beber com os embriagados, virá o senhor daquele servo em dia que ele não espera, e em hora que ele não sabe. O cortará em dois, e colocará a porção dele com os hipócritas, e ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Não é cortará em dois, no sentido de cortar um indivíduo no meio, mas vejam, estarão dois no campo, um será tomado e o outro deixado. Haverá duas pessoas colhendo grão, uma será tomada e a outra deixada. É esse o significado. Ouvidos de ouvir, olhos de ver. E aí haverá pranto e ranger de dentes,
para aqueles que desleixam-se da responsabilidade do crescimento espiritual. Porque servir a Deus é atender esse impulso evolutivo que está dentro de nós, para sermos melhores cada vez mais. Para atender a lei de evolução. O que Jesus está querendo dizer aqui é que a Terra progride. E haverá um momento em que a Terra estará num processo de conflito interno com a sua humanidade, porque, tendo dois, um estará agindo de maneira inadequada e outro agindo de maneira adequada. Um será tomado e o outro será deixado. Isso é um processo seletivo. É um processo de separação. É um processo de aprimoramento da escola espiritual que representa o planeta Terra. Quando a gente tem uma classe numa escola, que uma parte dos alunos estão criando perturbação para os outros, as nossas escolas, que são cheias de falhas, expulsam os alunos que estão perturbando. Ou, se for mais inteligente, prepara duas classes. Uma para aqueles indisciplinados, com professores mais rígidos, e outro para aqueles que estão aproveitando, com professores mais hábeis para o progresso ser mais rápido. E o que são planetas? Escolas do Espírito. Por isso, alguns serão tomados, elevados para outra escola planetária, adaptada à sua realidade. E a Terra, aqueles que forem deixados, se transformará num mundo mais suave, mais ameno, com mais cordialidade, com mais amor, com mais cooperação. Porque, infelizmente, a filosofia humana é ainda a da competitividade. Nós somos competidores. A gente chega e senta no lugar melhor. E chega cedo para sentar no lugar melhor, porque a gente compete. E Jesus nos aconselha isso. Nunca procure o primeiro lugar. Senta lá atrás. Se você for importante, alguém lhe chamará para sentar na frente. Senão você ficará no seu lugar. Mas a gente compete. A gente, no trabalho, no trânsito, dentro de casa. Nas casas comerciais onde a gente vai, a gente quer sempre ser o melhor, o mais bem tratado, o mais aquinhoado. A gente não cede a vez. Eu participei muito tempo num congresso espírita lá em Goiás. Eles realizam um congresso espírita estadual todos os carnavais. E utilizavam lá um centro de convenções, que tem 2 anfiteatros, um que cabe 1.200 pessoas e outro que cabe 800 pessoas. E tinha várias salas adicionais. E as pessoas
os espíritas, frequentam esse congresso. E várias pessoas chegam cedo e marcam uma fileira de lugar para os amigos. E as pessoas vão chegando e sentando, e claro, ninguém briga por isso. De repente tem uma pessoa idosa que não tem lugar para sentar, porque os outros estão guardados e os amigos ainda não chegaram. Nós, os espíritas, sabe qual foi a solução que os organizadores do congresso resolveram? Lugar numerado. Não adianta guardar lugar, o lugar está numerado, já tem dono. Previamente, você se inscreve e recebe o lugar. E os lugares vão sendo preenchidos de acordo com a sua escolha e ao longo do tempo, e que vai sobrando. Porque nós não sabemos ceder. Nós, os espíritas, que já temos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Essa lição nos adverte que nós seremos escolhidos pelos nossos atos, pelas nossas ações, pelo nosso pensamento e sentimento que a gente veste naquilo que a gente faz. Então, nós nos escolhemos. Não é Deus que vai ficar lá na porta da reencarnação dizendo: esse reencarna na Terra, esse não reencarna, esse reencarna, esse não reencarna. Não é assim. Somos nós que não nos encontraremos adequados a viver num mundo de regeneração, porque ainda somos espíritos de expiações e provas. E como a Terra vai virar um mundo, está virando um mundo de regeneração, nós vamos ter que ser levados para um mundo de provas e expiações. Outro, que ainda está no começo do seu desenvolvimento. Foi assim que aconteceu com os exilados de Capela. Porque isso não é uma regra para a Terra, é uma regra para o universo. Porque isso faz parte da pedagogia divina. E é por isso que Jesus, há 2000 anos, nos avisa que isso vai acontecer e está já acontecendo no nosso planeta. Ele continua nessa lição dando outro exemplo. A tal da parábola das 10 virgens, vocês já leram essa parábola? Ela é ótima também. Porque tudo nos ensinamentos de Jesus, ele procura, como um mestre hábil no ensinamento, trazer uma lição ao nível do nosso entendimento, para que a gente compreenda, fazendo um paralelo entre o que nós sabemos e aquilo que precisamos aprender. Então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Olha que lição linda. Jesus pega o anseio mais bonito do ser humano, que é o consórcio amoroso, companheirista de uma vida a dois, formando uma nova família, como exemplo. Não é? Quem não quer viver feliz? Todos nós casamos porque a gente quer ser feliz. Só que a gente faz tudo ao contrário. Achei a pessoa que vai me fazer feliz. A gente nunca diz: puxa, encontrei uma pessoa que eu vou fazê-la feliz. Outra vez a gente é competitivo. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando suas próprias lâmpadas,
saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas e 5 prudentes. Olha como Jesus é hábil no ensinamento. É metade para cada um. Pois as tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo óleo, caso a luz se apagasse. As prudentes, porém, levaram óleo nas vasilhas com as suas próprias lâmpadas. E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram, porque nenhuma delas sabia em que hora ia encontrar o noivo. Esse momento é surpresa. Mas, à meia-noite, houve um clamor: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas próprias lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam dizendo: de modo nenhum, talvez não seja suficiente para nós e para vós. E diante aos que vendem e comprai para vós mesmas. Ao saírem para comprar o óleo, veio o noivo. As preparadas entraram com ele nas bodas, e a porta foi fechada. Posteriormente vieram as virgens remanescentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em resposta ele disse: Amém vos digo, que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. É outra história simbólica, em que Jesus chama a atenção para a nossa prudência, para a nossa vigilância, para conosco mesmo, para que nós estejamos aptos a fazer parte de um mundo melhor. Há várias lições desse tipo no Evangelho de Jesus. Vocês já ouviram falar de uma outra lição, porque essa é muito propagada entre todo mundo e muito mal entendida, que é a história do juízo final, não é? Todo mundo já ouviu essa história. No final do tempo, não é? Vem o juízo final. Aí vem um juiz carrasco e vai dizer: esse fica, esse não fica. Não é assim. Jesus exemplifica na mesma lição que a gente chama de juízo final no Novo Testamento, e que o Haroldo, nesse livro, na tradução dele, chama de último julgamento, que é mais elegante. Último julgamento de uma fase, de um ciclo evolutivo. Não juízo final, agora você vai ficar eternamente no inferno, eternamente no céu. Isso não faz o menor sentido, isso é infantilidade espiritual. Nós já temos olhos de ver e ouvidos de ouvir para compreender que o processo evolutivo segue em frente. E que não há transição brusca, senão um amadurecimento natural, como todas as coisas da natureza. Um fruto, qualquer que seja ele, começa pela flor. E tem o tempo de crescimento e o tempo de maturação para ser colhido. Se colher antes da hora, fica insípida. A gente compra muitos produtos desses no mercado, por causa da pressa de vender, é colhido e a gente compra e não tem sabor. Diferente daquele que a gente pega na árvore, porque já está na hora. E é assim que é
E é assim que tem que ser. São lições da natureza para todos nós. E isso vale para as coisas espirituais igualmente. Porque há uma unidade na inteligência divina, na criação de todas as coisas. Então, é importante que a gente compreenda que a gente tem que largar de ser noivas tolas, que a gente tem que largar de ser o serviçal infiel e imprudente, que é preciso que a gente seja capaz de se dedicar ao próprio desenvolvimento espiritual com honestidade. Não para mostrar qualquer importância para os outros, porque isso não tem valor, é superficial. Você olha uma pessoa bem vestida, um homem de terno e gravata, não sabe se é um criminoso. E a gente vê pessoas andrajosas na rua e a gente pensa que é criminoso, são excelentes pessoas. Nós participamos de um trabalho de ajuda às pessoas sem teto. É impressionante como são solidários, amigos, dividem o pão que ganham, passando dificuldades, mas divide o pão que ganha. Na hora da distribuição, há pessoas que vão lá e falam: você me dá 2, porque o meu colega não pode andar, vou levar para ele. E nós estamos fazendo isso. O que nós viemos fazer na casa religiosa? Ser agraciado, sem mérito, pelo amor divino? É justo? Será que nós não percebemos essas coisas tão simples de ser percebidas? Mas para perceber, a gente tem que parar de olhar para si próprio. Vocês já viram como se comporta uma mãe quando 2 crianças estão brigando e uma delas é o filho dela? Como é que se comporta? Ela pega o filho dela, puxa assim e empurra o outro. Menino, você está batendo no meu filho. Se fosse a outra mãe, fazia a mesma coisa com os filhos inversos. Mãe verdadeira não faz isso, porque as 2 crianças precisam de ajuda. Abraça os 2, por que vocês estão brigando? Por que vocês não podem ser só amiguinhos? Não é? O que nós estamos fazendo nos nossos lares? Kardec define muito claramente isso para nós. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que emprega para domar em si as más inclinações. Então não basta frequentar centro, não basta se dizer espírita, é preciso fazer o esforço da mudança. Transformar o nosso ato de trabalho em ato de servir, não de ganhar vantagens. A gente trabalha para servir o próximo. Isso é amor ao próximo. A gente não precisa de missão especial nenhuma. Às vezes a gente vem para a casa espírita, porque eu estou fazendo um trabalho com as crianças. E chega lá em casa, chuta o balde de todo mundo. Que trabalho é esse? Faz com uma mão, desmancha com a outra.
não é? Essa coerência de atitude é que vai definir em nós se nós somos joio ou trigo, cabrito ou ovelha, na linguagem evangélica. Porque Jesus também diz isso na lição do juízo final, que ele viria, o Filho do Homem vai voltar. Ele vai voltar? Ele nunca foi, porque ele é o governador espiritual do nosso planeta e nos acompanha no processo evolutivo todo instante. Esse é o amigo incondicional que está sempre do nosso lado, desde quando a gente era só um princípio inteligente rudimentar lá nas bactérias, há 3 bilhões de anos atrás. É o amigo de sempre. E que está conosco e vai voltar, porque nunca saiu, no momento adequado para, como governador do planeta, estabelecer que daqui para frente, aqueles que aproveitaram das lições espirituais transferidas para a Terra desde sempre, foram devidamente aproveitadas e agora precisam de um progresso mais rápido. E aqueles que estão emperrando esse progresso, vai continuar num outro lugar mais adequado para eles, sem atrapalhar os outros, porque é justo. Aí a gente olha para o nosso mundo, eu já vou encerrar, e fala assim, nosso mundo está de cabeça para baixo, como se ele já tivesse cabeça. Nossa, é guerra aqui, é confusão ali, é político safado, é isso e aquilo, mas a gente entra num supermercado e vê um potinho de iogurte comido lá dentro e colocado na prateleira, porque quem comeu não pagou no caixa. E a gente fala dos outros, porque é fácil, não é? A gente para na porta da garagem do outro, é só um instantinho, e tira o direito dele de ir e vir. Às vezes, necessário, por um problema de saúde, e fica comprometido. Mas é só um instantinho. Porque o nosso egoísmo, para o nosso egoísmo vale tudo, é só um instantinho, fica meia hora, 1 hora. É hora, meus irmãos, da gente compreender que esse aviso, essa advertência é para nós. Lá nessa lição, Jesus vem junto com seus anjos, reunirá diante de si todas as nações, porque ele é o diretor espiritual do planeta, não é do Brasil, não é da China, não é dos Estados Unidos, é do mundo, do nosso planeta, de todos os mais de 20 bilhões de espíritos que vivemos aqui nesse planeta, entre encarnados e desencarnados. A população espiritual da Terra, das ovelhas que o Pai confiou, nenhuma se perderá, mas isso não significa que ficará no mesmo redil. Porque é preciso separar o bode das ovelhas, o cabrito das ovelhas. Qual a diferença entre cabrito e ovelha? Tudo que o cabrito dá, a ovelha dá. Mas nem tudo que a ovelha dá, o cabrito dá. A ovelha tem a lã, que o cabrito não tem. E Jesus, fazendo essa comparação com o pastor, diz o que é a lã. Quando eu estive com fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu estava preso, me visitaste. Quando eu estava doente, me remediaste. Quando estava triste, me consolaste. E as ovelhas falam para ele, mas mestre, quando é que foi que nós fizemos isto? E Jesus responde
quando fizeste a um desses pequeninos do mundo, a mim mesmo fizeste. A lã representa o amor ao próximo. É simbólica outra vez a lição, mas é para nós espíritos, que temos que entender essas lições e aplicá-las no nosso cotidiano da vida. Porque se a gente quer ser feliz, a gente tem que aprender a fazer a felicidade alheia. Então essa é a advertência que Jesus traz para nós. Nós não sabemos que hora, que momento, que instante. Pode ser que a gente desencarne e seja a última encarnação nossa no planeta Terra, porque já vamos ser separados para ir para o mundo de expiações e provas, mas no começo, como a Terra já foi, como aconteceu com os exilados de Capela. Voltar a um mundo mais atrasado para tirar de nós a facilidade de fazer o mal. Porque essa tecnologia maravilhosa, avançada que a gente tem, virou instrumento de fazer o bem ou de fazer o mal. Todos vocês têm celular, não tem? Quais são, no celular, as informações que vocês coletam? Quais os vídeos que vocês veem? Para que usa esse celular? Quais são as informações que vocês passam adiante? As catastróficas ou as boas? O que nós fazemos com essa instrumentalidade de divulgação de ideias? Será que estamos aproveitando para divulgar as coisas boas? Porque há muitas coisas boas, mas há muitas coisas ruins. A qual delas nós nos fixamos? É nossa escolha. E a gente faz escolha errada. Então é hora de estar vigilante. Porque a gente não sabe se essa encarnação é a última nossa. No planeta Terra, certamente. Que está mudando para o mundo de regeneração. A gente vê nas crianças que estão nascendo. As crianças de hoje são diferentes daquelas crianças de 50 anos atrás. Imagina, né? Quem acredita que Deus faz o espírito na hora que o corpo nasce, fica com uma inconsistência horrorosa na cabeça. Parece que Deus está aprendendo a fazer os espíritos agora, porque eles estão muito melhores do que antes. Então esse Deus deixa de ser inteligência suprema. Isso não faz sentido. Somos nós que estamos progredindo. Que Deus nos dê bastante força, coragem, bom ânimo, entendimento, para que a gente seja o servo fiel e prudente, as noivas prudentes, que a gente deixe de ser tolo e deixe de querer levar vantagem na vida material, que é transitória, e aprender a cultivar os tesouros do céu, que são os valores da inteligência e do sentimento. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção de vocês.